Alô Brasil, sexto! Pois é, a parte no ar, ele mesmo, itself, né? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Bom, essa altura do Championship, vocês já sabem que aqui é Gabriel Divan falando, diretamente dos estúdios Vira Casacas, com mais uma das nossas colunas. E sim o quê? Sim o quê? Bom, sim para o fato de que, sim para muita coisa, né? Mas sim para o fato de que a gente é o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil, que além de tudo despeja conteúdo na sua cara, na sua fuça. Toda semana é terça-feira o nosso programa aí que é sucesso, que é alegria, ou às vezes não muito alegria, né? Às vezes é raiva, mas tudo bem, tudo bem. A gente auxilia você aí com o nosso saco de boxe metafórico das mazelas do Brasil e do mundo. Comigo, com o Felipe Abal, às vezes com o Carapanã e com uma série de convidudes aí que são do balacobaco, é ou não é? Diz aí, é ou não é? Bom, e aí? E aí que quarta-feira na programação do Vira Casacas esse ano entrou no cardápio Democracia in America. É, coluna em vídeo lá no nosso canal do YouTube, onde Fabrício Pontin tenta dissecar a doideira que é o pleito eleitoral americano, principalmente o desse ano aí, que tem muita coisa. Olha, e até novembro. Bom, e aí? E aí que sexta-feira é dia de coluna, sim, porque no meio do caminho ainda aparece brindes, ainda aparece excertos, teasers, um monte de coisa lá para quem é apoiador do Vira, lá pelo Apoia-se ou pela Orelo. Mas aí sexta-feira tem coluna. Aí uma semana é o RT comentado do Felipe Abal, pai fundador. Na outra semana é o A Parte, esse daqui que você está ouvindo, onde eu, o Gabriel, eu falo o quê para você? Eu falo de coisas do mundo jurídico, do mundo forense, do mundo das leis, dos tribunais e também da Polícia Federal, né? Pois é. Mas sempre de uma maneira fácil, curta, rápido, tiro e queda, papo reto, sem caô. Por quê? Porque você tem que compreender. O mundo do direito ele é repleto de pessoas que querem falar coisas que parece que é de propósito para ninguém entender nada. Aqui é ao contrário. E bem, do que nós vamos falar hoje? Hoje é rapidinho, hoje eu prometo que eu não encho o saco de vocês. Eu sempre prometo, mas eu falo pelos cotovelos, eu falo que nem uma matraca, eu falo que nem o Eminem, eu não paro de falar. Pois é. Mas acontece que hoje eu juro por Deus, né? Juro por tudo que é mais sagrado. É rapidinho, tá? Tinha bastante coisa que eu gostaria de conversar com vocês, e algumas delas eu faço remissão, inclusive a outros a partes que a gente já gravou. Se você rolar, se você der um scroll, desce um pouquinho aí, né, no seu aplicativo, no seu tocador de podcast, sei lá onde que você está ouvindo isso aqui, desce um pouquinho no YouTube também, né? Todos os nossos episódios estão em áudio no canal YouTube, às vezes tem live em vídeo e tem a coluna do Fabrício em vídeo, né? Mas esse aqui é áudio, né? Isso aqui é áudio. Não precisa ver minha cara, né? Pelo amor de Deus, né? Chega, já tem desgraça demais aí. Bom, o que acontece? Dá uma descidinha aí, porque se esse aqui é a parte número 55 do Nosso Senhor, dá uma roladinha até o 52, porque eu falo de uma introdução à quase extinção das saidinhas temporárias, ou em algum lugar do Brasil, né? Saidão. Tem que resolver esse conflito aí, né? É saidinha ou saidão, ou saidona? Bom, a saída temporária dos presos foi objeto de votação em um projeto de lei do Senado, como eu tinha dito, que visava, que está caindo de madura a horas, a ideia de cortar, pá, extinguir, ou seja, não tem mais saída temporária, de acordo com esse PLS, né, projeto de lei do Senado, a menos para aqueles presos que comprovem a questão de estarem estudando, né? Isso aí, inclusive, foi um adendo de destaque feito pelo ainda senador Sérgio Moro. Enfim, eu explico tudo como é que funciona a saidinha, eu explico quais são os argumentos contra, eu explico quais são algumas das demagogias que estão em torno disso. Eu prevejo que isso aí vai acontecer, né? Quando eu gravei aquilo lá, eu já previa que isso ia acontecer. E, de fato, ainda não está extinto porque tem que passar pelo sistema de avaliação bicameral, né? Quando tem proposta de lei que sai de dentro da Câmara, daí o Senado faz a revisão. Quando sai do Senado, bom, você já entendeu, né? Vice-versa, pai bola, aquela coisa. Então, isso ainda não está pronto, mas a tendência é que role, tá, pessoal? Ainda que, eventualmente, o Executivo vá vetar, ainda que isso possa encontrar entraves judiciais de discussão depois, mas a tendência, repito, há muito tempo é que nas casas legislativas isso aí é
cobra morta é charada matada, isso aí estava horas aí para... Eu não sei como é que não propuseram antes e não sei como é que não foi aprovado antes. Tendência é de que na Câmara também seja uma goleada, e aí depois a gente vê se acontece o veto, depois a gente vê se alguém tenta discutir isso constitucionalmente, né? Principalmente perante o Supremo. Então, eu não vou falar disso ainda, seria uma notícia interessante, mas eu prefiro esperar terminar a discussão legislativa e judicial, daí a gente dá uma opinião. Mas volto a fazer autopropaganda aqui, né? A propaganda é a alma do negócio. Vai lá ouvir a parte 52. Outra notícia que eu poderia comentar, mas que também está em gestação, as coisas todas estão no casulo ainda, né? As bandas estão recém começando o ensaio, né? Pois é, outra notícia que ainda está em ponto morto é a questão de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que deixou o cargo e, portanto, voltou a ser senador durante um tempinho, até ontem, quando assumiu como ministro, mas daí do STF, e você que me ouve aqui já sabe muito bem que são duas coisas totalmente diferentes, apesar de terem o mesmo nome, né? Uma coisa é ser ministro de Estado, outra coisa é ser um juiz, ser um magistrado da categoria de atuar em um dos tribunais superiores. Aí o teu nome é ministro também, ainda que não seja mais responsável por pasta nenhuma do ministério. Ficou engraçado porque o cara saiu de uma e foi para outra, saiu de um tipo de ministro para ser outro, né? Bom, Flávio Dino, durante o momento em que ele largou o Ministério da Justiça, agora comandado por um ex-ministro do STF, o Lewandowski, olha que loucura, né? Ele voltou a ser senador porque era o cargo para o qual ele estava eleito. Lembra? Ele foi eleito senador, daí foi convidado a exercer o Ministério da Justiça, aí depois larga do Ministério antes de tomar posse no STF. Então ele volta, ainda que por um tempinho, a ser senador. E o nosso Dino, o Dinão, né, deu uma brincada, aproveitou, fez valer o tempo curtinho que voltou a sentir o gostinho de ser senador, porque disse que ia começar a apresentar um monte de proposta, um monte de projeto de lei e tudo mais, e nessa última semana ele fez chover porque ele começou a coletar assinaturas, então, é por isso que eu digo que está no ensaio, né? Ainda não tem nada fixo, mas ele começou a coletar assinaturas para eventualmente suscitar perante o Legislativo uma proposta agora de emenda constitucional. Não é só uma questão de lei nova, não está tentando fazer alteração legal. Ele está fazendo uma proposta ou começando os movimentos para que a gente tenha uma proposta de emenda à Constituição. Proposta essa que vai passar por cima, entre outras coisas, da lei orgânica da magistratura, porque tem uma coisa que todo mundo aqui fica maluco, porque ninguém simplesmente consegue entender como ainda ninguém consegue entender. E sabe o que é? É uma chance, é um arrego, é de acordo com a lei, uma penalidade. Vocês vão ver porque que eu estou debochando aqui ao falar penalidade, que está prevista em vários lugares em relação a várias carreiras. Mas, por exemplo, no que diz respeito à Lei Complementar número 35 de 1979, que é a lei orgânica da magistratura, que determina as questões estruturais da carreira da magistratura, tem lá o artigo 42, tá? Agora, então, assim, ó, presta atenção, tá? Você não vai ouvir errado. Você não vai ouvir errado, eu vou ler, tá? São penas disciplinares, né? Então, quer dizer, o magistrado ele tem direito de agir, inclusive, com independência, ele tem direito de agir com personalidade, mas, claro, tu vai ter casos em que há condutas impróprias, que há práticas que não condizem com o próprio exercício do cargo e que talvez vão gerar pepinos para esse magistrado. Então, quais são as penas possíveis aqui que dá para aplicar? Advertência, censura, remoção compulsória, né? Tu vai mudar o cara de lugar, né? Disponibilidade com vencimentos proporcionais a tempo de serviço e aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais a tempo de serviço. Sim, sim. Se é que você já não está escandalizado há muito tempo com essa possibilidade e você está conhecendo agora, eu vou explicar de novo. Você não ouviu errado, tá? Quando o cara faz tanta barbeiragem, tanta falcatrua, tanta cagada, né? Vamos botar assim bem claro, uma das possibilidades é o tribunal ao qual ele está vinculado, por exemplo, o juiz Gabriel, assim, ó, é da pá virada, né? Assim, o cara é o capeta em forma de guri. Aí o que acontece? O tribunal ao qual o Gabriel está vinculado pode decidir, enquanto penalidade para ele, várias coisas. Inclusive, né, bota o cara na geladeira um tempo, dá uma mudada do cara de lugar ou de comarca em relação a algumas questões, faz uma advertência. Em uma das hipóteses é o Gabriel ser aposentado com vencimentos integrais. Ou seja,
O Gabriel tem como penalidade ir para casa, perder o cargo e ficar ganhando uma aposentadoria, olha, afinal de contas, né? Então, assim, a brincadeira de muita gente é dizer assim, porra, o meu sonho é ser juiz. O meu segundo sonho é saber o que eu tenho que fazer na medida certa para eu ser aposentado obrigatoriamente. Aí o cara é obrigado a ficar ganhando salário para não fazer nada, né? Sim, eu sei, eu sei. Repito, você não está entendendo errado. Sim, sim, o quê? O que, produção? Sim, é ridículo? Mas é um absurdo. Sim, concordo. Né? Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Gente, isso aí não é penalidade nem aqui nem na China, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aí para alguns é a solução da vida, né? Que coisa incrível, né, cara? Mas enfim, eu não quero falar disso porque isso também está em gestação. O nosso ex-ministro e por pouco tempo senador e logo depois ministro de novo, Flávio Dino, começou essa movimentação aí, começou a agilizar esse procedimento para a gente talvez ter uma proposta, para a gente talvez votar, porque sabe que proposta de emenda à Constituição requer uma votação totalmente qualificada e diferenciada, até porque não é simplesmente, né, criar uma nova lei ou qualquer coisa parecida, não. A Constituição, como vocês sabem, ela tem inclusive pontos sensíveis onde não é para se mexer. E outros que para que a gente mexa, porque não é, atenção, não é para ficar mexendo toda hora, precisa justamente, né, de uma blindagem um pouco diferenciada. Mas sobre o que eu vou falar então, e eu prometo de novo que nós já estamos chegando no momento em que eu estou rumando já para os finalmente aqui, porque eu não quero incomodar vocês. Bom, todo mundo ficou ontem de dedos cruzados, todo mundo acordou mais leve, mais feliz, todo mundo pensou que poderia ser um grande dia, né? Todo mundo ficou torcendo lá para o pessoal se apavorar, para o pessoal acabar indo mais ainda do que o normal em semanas difíceis no banheiro, em relação a uma certa galera, a gente sabe que isso aí é complicado, né? Vai parar até no hospital, volta e meia tem hospital, sempre que pinta um perrengue tem hospital. No meu tempo, né? O nome disso era meter o atestado, né? O que é um direito legítimo de um trabalhador, mas que em relação a uma certa pessoa aí parece que é uma desculpinha esfarrapada, né? Bom, todo mundo, ou quase todo mundo, ficou ontem pensando assim, meu Deus, Bozo vai à Polícia Federal, pediu 3 vezes para não ir, as 3 o Xandão deu toco, o cara dá mais bloco que o Anthony Davis, né? Pois bem, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, gente, vamos deixar bem claro uma coisa. O fato de Bolsonaro ir à polícia e de pedir para não ter que depor e acabar sendo negado o seu pedido, ou seja, ele acabou sendo induzido a comparecer, isso não significa de nenhuma maneira, primeiro, uma obrigação estrita dele comparecer, e não significa também, mais ainda, uma questão de que aquilo poderia gerar uma prisão ou coisa parecida. Primeiro lugar, pessoal, primeiro lugar, todo mundo aqui lembra da patética condução coercitiva do Lula lá no depoimento policial em relação à antecedência dos processos, aqueles que a gente já passou por cima. Isso aí já é águas passadas, ainda bem, né, meu? Ainda bem. Bom, o que acontece? Todo mundo lembra que fizeram um fuzuê, fizeram um carnaval no pior sentido da palavra, né? Essa palavra é maravilhosa. Fizeram toda uma bagunça, levaram o Lula para depor numa sede da Polícia Federal no aeroporto. Tudo isso utilizando-se da questão da condução coercitiva, que sim, está prevista em lei, está previsto no artigo 260 do Código de Processo Penal. Agora tem um pequeno detalhe. Logo depois daquilo, o Supremo reavaliou a questão e o Supremo acabou dizendo que aquilo que todo mundo que junta 2 neurônios já consegue perceber, né, que não é justo, que não é legítimo, que não é constitucional você obrigar um suspeito, um investigado, um réu a depor na base da marra, na base da coerção. Por quê? Porque você não pode obrigar uma pessoa a ir depor, eventualmente fazendo prova contra si mesmo, se ao chegar no depoimento, essa pessoa vai ser avisada de que pode ficar calada. Então é simplesmente uma sacanagem, é uma prática autoritária para encher o saco da pessoa. Ah, tu não vai falar nada? Mas pelo menos eu vou te carregar até aqui, eu vou te pegar pela orelha e vou te carregar até aqui. Isso é absurdo, pessoal. Tem pessoas que pelo seu compromisso firmado e pela sua intimação ou pelo tipo de intimação, elas podem ser trazidas na marra. Por exemplo, testemunha. A testemunha, ela precisa depor porque o juízo ou a autoridade conta com ela para ajudar na elucidação do caso. A testemunha, se não comparecer, ela pratica um crime, inclusive de desobediência. Agora,
O investigado na fase policial, o réu na fase processual, esse cara não pode ser obrigado a ir a algum lugar, você não pode arrastar o cara, porque lá chegando, primeiro que é direito dele talvez não estar presente, o cara pode não querer comparecer no julgamento. Se ele é réu solto, o julgamento vai ser amanhã. Bom, então eu não vou. O máximo que pode acontecer é determinar minha prisão e vir me buscar em casa, porque eu posso não querer ir, eu posso não querer estar lá. Uma vez estando lá, eu posso não querer falar nada. Então, condução coercitiva de quem é o alvo da operação, da investigação, da própria questão do processo, não pode. O Supremo decidiu que isso é inconstitucional. Não que não tenha condução coercitiva para outras pessoas, tá? Condução coercitiva para, por exemplo, o investigado não pode, afinal de contas, repito, a primeira coisa que o delegado vai falar para ele quando ele sentar na mesa é que ele pode ficar calado, que ele tem o direito de não fazer prova contra si mesmo, que ele tem o direito de não colaborar com nada. Então, vê bem, aquela história de, olha só, o Bolsonaro pediu e o Xandão negou. Gente, neste momento aqui, o cara é investigado pela Polícia Federal, tá? Como isso tem relação a inquéritos e a processos que já estão correndo no STF, Bolsonaro, que não tem mais foro privilegiado, que não tem mais nada, porque não é presidente, não é mais presidente. É importante lembrar disso, né? Porque o Bolsonaro então tem que ser o Xandão. Não. Bolsonaro hoje é um cidadão comum, né? A questão é que as investigações e os processos que são correlatos a esta investigação aí da trama do golpe, eles estão no Supremo. Então, nada mais justo que você perguntar ao Supremo em relação a ter que pedir para um juiz alguma coisa. O teu juiz, no caso, assim como toda e qualquer investigação policial, ela vai ser submetida a alguém do judiciário, vai ser submetida à decisão de alguma ou algum magistrado quando for necessário. Uma investigação como essa, que está conectada com aqueles processos e inquéritos que estão no STF, vai ser submetida ao STF. Então, por favor, eu já falei 1000 vezes, parem com aquela confusão de dizer que é só o Xandão o único magistrado do Brasil e que tudo que tem a ver com o Bolsonaro é só o Xandão que pode decidir porque ele persegue, não sei o quê. Não, neste caso o Xandão é o relator da esmagadora maioria de tudo que está ligado a essa gente, a esse tipo de prática em relação a esse período. Então é para ele que se pediu, e aí o Xandão disse que não. Mas ele disse que não o quê? Ele disse que não pode autorizar o cara a simplesmente anular a sua intimação. Olha, eu não quero ir. Eu não sei o que eles vão me perguntar, eu não sei o que o inquérito tem na totalidade contra mim. Então eu quero ter o direito de não ir. Não. Quando o cara é presidente, coisa que ele não é mais, presidente da República, ele tem a prerrogativa de, caso tenha que dar depoimentos, enquanto testemunha, ele pode fazer isso na hora, no local e do jeito que lhe convier. Ou seja, um presidente da República que vai testemunhar alguma coisa, ele pode, por exemplo, escolher que ele vai querer as perguntas por escrito e responder por escrito no gabinete dele. Ele pode fazer isso. Havia uma discussão, quando o Bolsonaro ainda era presidente, se ele ia ter que depor, por exemplo, na CPI do Covid, e aí na qualidade de possível investigado. Aí o que acontece, né? Ali naquele momento o Bolsonaro não foi depor e a gente não tinha uma predisposição para saber se ele estava entrando necessariamente na qualidade de investigado, porque se você for testemunha te avisam desde o início. Se você for alguma outra coisa, né, eles podem deixar cozinhando um tempo. Bom, o que acontece? Houve uma discussão que inclusive não andou para frente, que era uma discussão conduzida no Supremo pela relatoria do ex-ministro Celso de Mello, que estava trabalhando com essa hipótese. Quer dizer, e se o presidente da República for chamado na condição de investigado em questão similar à de réu? Né? Porque o investigado não é um réu, mas ele tem algumas prerrogativas parecidas porque são funções que são, digamos assim, dotadas de parentesco. Tá? Elas são similares, mas não são iguais. Bom, na época estava se discutindo isso e a ideia principal era de que, olha, por um lado, o código fala em testemunha, então se o presidente for investigado ou coisa parecida, ele tem que dar um depoimento. Por outro lado, alguém diz assim, não, mas é que a gente tem essa coisa para testemunha, mas é uma situação delicada, então talvez, né, o presidente possa guardar até mais direitos no caso de uma situação pior, como a de ser investigado, e talvez ele tenha a prerrogativa similar. Então o debate naquela época era, se o presidente, que quando for testemunha, pode escolher hora e local para depor,
quando ele for investigado ou ele for réu, ele pode fazer uso da mesma prerrogativa, do mesmo direito, ou uma coisa é testemunha, outra coisa é réu e não tem nada a ver. Isso aí acabou ficando pelo caminho, afinal de contas o Bolsonaro não foi depor naquele momento, né? Mas agora ele não é mais presidente. Então agora o cara pediu assim, ó, eu quero depor na data específica tal, porque eu quero ter acesso ao que o inquérito tem. Foi isso que o Alexandre disse, não, negativo, nananina não, você vai depor na hora que a polícia te chamou para depor, porque você não tem que inventar a data, você não tem mais nada, nega, você não tem mais nada, meu filho, você não vai poder simplesmente dizer assim, eu vou escolher aqui o momento, não vai. Vamos lá que eu vou ler a notícia do Conjura aqui, ó, sabor, né? Bolsonaro enviou manifestação ao STF informando que optou por não prestar depoimento, até que seja garantido o acesso à integralidade das mídias dos aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal na investigação. No entanto, Alexandre lembrou da decisão que, em uma república, o cidadão está sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado e, se preciso, deve se submeter à busca e apreensão, fornecer suas digitais, ser intimado para interrogatório. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial que visa garantir também o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. Por fim, Alexandre afirmou que não tem razão o Bolsonaro ao alegar que não foi garantido à sua defesa o acesso às provas juntadas no auto do processo. Lembrou que não cabe ao ex-presidente escolher a data e horário do seu interrogatório. Né? A decisão está no inquérito 4874, correndo perante o Supremo. Tanto bons sites de notícias jurídicas aí como o Conjuro, quanto no próprio site do Supremo aí, se você utilizar a consulta pelo número, né, o inquérito 4874 do Distrito Federal, você consegue acesso à decisão aqui, né? E tem algumas partes da decisão do Alexandre que vale a pena ressaltar, né? Ele faz toda uma razoada, ele cita lá umas doutrinas de língua inglesa, tal, né? É uma decisão de um despacho para dizer que um cara tem que dar um depoimento. Ele mete lá uma confusão, Kent Greenwald, tal, não sei o quê. Bom, mas enfim, eu vou ler só uma aqui, que depois de explicar alguns conceitos, ele diz assim, ó, dessa maneira, será o investigado quem escolherá o direito de falar no momento adequado, ou o direito parcial ou total ao silêncio, mas não é o investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal. Então, aquela coisa, né? O investigado decide o que ele solta de informação, se é que ele vai falar algo, quando vai falar, ou se ele faz que nem ele fez ontem, né? Que é simplesmente entrar, comunicar que vai ficar quieto e os caras dizem, tá, então vai-te embora daqui, vai para lá, ó, volta para o mar, oferenda, né? Bom, tem outra parte aqui da decisão que eu queria salientar antes de ir embora, que é justamente quando o ministro Alexandre diz assim, ó, ressalte-se que, aqui nos termos dados, aos advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro, foi deferido o acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos, ressalvados o acesso às diligências em andamento e os elementos constantes da colaboração premiada de Mauro Cid, pois a partir do julgamento no inquérito 3983 do plenário do Supremo, a jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que, antes do recebimento da denúncia, não configura cerceamento de defesa a negativa de acesso aos termos da colaboração premiada referente às investigações em curso, uma vez que o investigado não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em curso ou em fase de deliberação. É o que eu acabei de explicar para vocês, pessoal. É o que eu acabei de explicar para vocês. Coisas que estão correndo em segredo ou coisas que estão ainda pendentes, né? A gente lembra que colaboração premiada é negociação. As pessoas ainda estão negociando, ainda não está nada firmado. Uma parte ainda está mostrando para outra o que ela pode oferecer. É justamente por isso que não vai ter acesso a tudo. Eu quero acesso a tudo. Porque não, tu teve acesso a tudo que tu pode ter, cara. Aí não, senão eu não dou o depoimento. Não, cara, o depoimento está marcado. Uma coisa que poderia ser muito ruim, mas assim, ó, vocês iam achar graça, tá? Eu sei, vocês iam gostar, né? Graça, sim, gracinha eu ia achar também. Mas essa história do cara dizer assim, não, então o Bolsonaro não quer ir. Tá, então manda vir o Bolsonaro. Cara, não. Já expliquei, isso é inconstitucional. O próprio Supremo já determinou isso. Isso não tem nada a ver. Levar uma pessoa obrigada para ir lá num lugar onde ela não precisa nem falar nada,
Isso aí é um tipo de coisa que é uma tosqueira, assim, que esses caras aí, Lava Jato, Bolsonaro, Moro, esses caras gostavam disso aí, né? Então isso aí não é para fazer, isso aí não pode. Se acontecesse isso, alguns iam achar graça, mas isso ia estar totalmente errado, cara, e esse é o tipo de coisa que só ia dar munição para eles, tá? Então, eu sei que a galera se frustrou, né? Porra, mas o Bolsonaro foi lá, não deu nem um suorzinho na sobrancelha, nem não tomou nem meia voz de prisão, não, cara, mas não era para isso que ele ia lá hoje, tá? Então aguardem, aguardem, como diria o Chico, né? Nós vamos cobrar com juros. Eu juro que nós vamos cobrar com juros. Mas enfim, por hora ainda não era esse o lance, tá? Não era essa a jogada que ia acontecer. Ah, mas eu queria. Eu também queria, mas não era ontem. Então é do jogo, entrou mudo, saiu calado, é do jogo e vamos esperar a cena dos próximos capítulos, porque, olha, aquela história de que eventualmente já tem quartel se preparando para fazer algum tipo de movimento para colocar ele lá cumprindo alguma prisão preventiva, isso aqui, essa notícia já é boa demais, já é engraçada demais. Vamos ficar com ela, tá? Vamos ficar com ela. Não aconteceu nada de bom, mas não aconteceu nada de ruim também, né? Ah, então ele saiu ali, é sinal que vai dar uma marmelada. Que não, 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 não. É justamente o contrário. Os fatos dos caras estarem desesperados, fazendo umas petição maluca lá para dizer quando é que tem que ser o depoimento, eu acho que isso é mais indicativo, né, de desespero do que outras coisas, hein? Vamos deixar para ver isso depois. Bueno, falei até mais do que eu deveria para a parte onde eu não queria falar muito, tá? Então vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Vamos cortar por aqui. Eu deixo vocês com essas informações, eu deixo você com esse grau de conhecimento aí. A parte é para você soltar aquelas, né, no meio da rodinha, assim. Olha só, né? Sobre isso eu tenho a dizer que era uma questão de depoimento onde ele poderia ficar calado e ele só não poderia determinar qual a data e quais as condições do depoimento. Afinal de contas, né, ele não tem o direito de. Aí você pode falar isso, né? A parte faz você se sentir mais esperto e lhe dá munição para que você pareça mais bem informado. Né? Que tal? Que tal? Bem, resta dizer apenas aquilo, né? Apoie o Vira Casacas, apoie quem produz conteúdo, apoie quem te coloca informação de qualidade e te coloca reflexão e pessoas e ideias de qualidade. Vai lá em apoia.se/viracasacas e contribui com pelo menos R$ 5 por mês. Uma vez por mês o cartão morde R$ 5, por Deus. O que você paga para streaming que você não assiste, que só tem porcaria, né? Divide por 4 e paga R$ 5 por mês por Vira Casacas. Apoie também e escute também pela Orelo. E aí a gente pode combinar que dali dá para ganhar alguma coisinha também. Então, né, você tem métodos aí de fazer com que a sua escuta do Vira Casacas seja inclusive rentável para ajudar a gente a manter isso daqui. Beleza? Até uma outra sexta qualquer aí. Tchau, tchau.